Imagine o pior cenário possível. Você está no meio de um fogo cruzado brutal no deserto. O inimigo está avançando. Você ergue seu fuzil, mira no alvo, puxa o gatilho. E tudo que você ouve é um clique seco e metálico. A sua arma, o seu seguro de vida, travou por causa de grãos microscópicos de areia. Este não é um teste, nem uma cena de filme. Foi exatamente esse pesadelo real que os soldados de elite das Forças de Defesa de Israel enfrentaram durante o calor sufocante de 1967. No momento em que eles mais precisavam de fogo de cobertura, o seu orgulho mecânico se abandonou. A resposta para essa crise militar nasceu de uma das maiores e mais fascinantes ironias da história bélica. Para sobreviver, os israelenses foram forçados a engolir o orgulho e roubar o segredo mecânico de seus piores inimigos, o lendário e indestrutível AK-47 soviético. Eles pegaram aquela robustez bruta das estepes russas, refinaram com microengenharia ocidental e criaram uma das armas mais monstruosas, pesadas e blindadas já feitas, o fuzil Galil. Neste documentário completo, nós vamos mergulhar fundo nos testes secretos e brutais que definiram essa arma, desvendar os detalhes ocultos que tornaram superior ao AK original e entender por que ela carrega modificações bizarras que você nunca verá em nenhum outro fuzil do mundo. Prepare-se, porque é a história de um fuzil nascido das lições mais sangrentas da guerra. Para compreender o nascimento do Galil, precisamos voltar o relógio para os anos de 1960. Israel era uma nação jovem, minúscula geograficamente e completamente cercada por coalizões vizinhas hostis. A geopolítica local era um barril de pólvora pronto para explodir. E naquele período, a espinha dorsal da infantaria israelense era o lendário FN-FAL, um fuzil de fabricação belga conhecido na Europa como o braço direito do mundo livre. No papel, o FN-FAL era impecável. Ele disparava o poderoso calibre 7,62 por 51mm, tinha um alcance efetivo devastador, excelente precisão a longas distâncias e uma energia de impacto capaz de perfurar coberturas leves com facilidade. Mas o FAL havia sido projetado nos laboratórios limpos e temperados da Europa Ocidental. Ele não contava com um verdadeiro vilão daquela região, as tempestades do deserto de Negev e do Sinai. A areia fina do deserto não é poeira comum, ela se comporta como um abrasivo destrutivo. Os mecanismos internos do FN-FAL eram construídos com tolerância e encaixes extremamente justos e precisos. Quando a areia fina entrava nesses trilhos, misturavam-se ao óleo de lubrificação, criando uma pasta espessa que impedia o ferrolho de fechar completamente. Bastavam alguns minutos do vento do deserto para transformar um fuzil de assalto semiautomático em um pedaço de metal inútil. Enquanto os soldados israelenses sofriam para desmontar e limpar suas armas constantemente sob fogo, do outro lado da trincheira, os exércitos árabes, equipados e financiados pela União Soviética, marchavam com o AK-47, e o contraste não poderia ser mais aterrorizante para o alto comando de Israel. Em 1967, o conflito estourou com a força total na histórica Guerra dos 6 Dias. Embora as forças israelenses tenham alcançado uma vitória militar estratégica, brilhante e relâmpago, os relatórios trazidos da linha de frente pelos soldados de infantaria acenderam um sinal vermelho de emergência no ministro da Defesa. Durante os combates corpo a corpo e as travessias de dunas, milhares de fuzis FN-FAL travaram consecutivamente. Desesperados, os soldados israelenses começaram a descartar suas próprias armas regulamentares e recolher os AK-47 deixados pelos inimigos. Eles perceberam que o fuzil soviético operava sob uma lógica completamente diferente. O AK-47 não ligava para a areia, ele não ligava para a lama, para o calor extremo ou para a falta absoluta de limpeza. Suas peças internas tinham folgas generosas, o que os engenheiros chamavam de tolerâncias amplas. Se a sujeira entrava, o ferrolho pesado simplesmente a esmagava e a jogava para fora durante o ciclo de disparo. O veredito dos oficiais israelenses foi doloroso, mas unânime. Em termos de confiabilidade pura no teatro de operações do deserto, o fuzil do inimigo era infinitamente superior ao deles. Isso não podia continuar. A sobrevivência do Estado dependia de um novo design. O projeto secreto para criar um novo fuzil de Israel foi entregue a um projetista brilhante e veterano chamado Israel Galili.
Mas aqui reside uma coincidência histórica quase inacreditável. O nome original de nascimento de Galili era Israel Balashnikov. Ele havia mudado seu sobrenome anos antes para soar mais hebraico, ou seja, o homem encarregado de superar o projeto de Mikhail Kalashnikov chamava-se originalmente de Balashnikov. Galili sabia que não tinha tempo para criar um conceito do zero absoluto. O exército precisava de uma arma para ontem. Sendo um homem extremamente pragmático, ele e sua equipe decidiram adotar uma postura de engenharia reversa e aprimoramento. Eles pegaram o conceito básico do AK-47 e buscaram no mercado internacional quem fazia o melhor clone da arma soviética. Eles encontraram a resposta na Finlândia. Os finlandeses haviam criado o Valmet RK-62, uma versão sob licença do AK-47, mas construída com aço de altíssima qualidade, maquinário de alta precisão e miras muito melhores que as russas. Israel comprou secretamente ferrolhos, caixas de culatra e maquinários da Valmet para servir de base. A partir desse esqueleto finlandês de alma soviética, Galili começou a moldar a identidade do fuzil israelense, modificando-o para disparar a nova munição leve padrão do Ocidente. No início da década de 1970, as forças de defesa de Israel abriram uma concorrência oficial para selecionar o fuzil definitivo da nação. Não seria uma escolha política, as armas passariam por testes de tortura projetados especialmente para quebrá-las. O protótipo de Israel Galili entrou na arena contra competidores de peso mundial, o renomado e leve M16 americano, o sofisticado Heckler & Koch 36 alemão e versões modificadas do próprio FN-FAL. Os testes pareciam saídos de um filme de destruição. Os fuzis eram amarrados em jipes e arrastados pela areia. Eram mergulhados em tanques de lama argilosa, congelados em câmaras frigoríficas e temperaturas negativas, e em seguida deixados sob o sol escaldante do meio-dia no deserto até o metal queimar as mãos. Depois de tudo isso, os soldados deveriam pegá-los e esvaziar carregadores inteiros em regime automático. O M16 americano, apesar de leve e ergonômico, falhava constantemente quando exposto à lama pesada. O FAL continuava sofrendo os travamentos por detritos, mas o protótipo de Galili operou de forma impecável, engolindo a sujeira e disparando cada cartucho sem hesitação. A robustez herdada da engenharia russa, combinada com um refino de produção, esmagou os rivais. Em 1972, o fuzil foi declarado vencedor absoluto e abatizado oficialmente com o sobrenome de seu criador, nascia o Galil. Para entender por que o Galil é virtualmente indestrutível, precisamos olhar para suas entranhas mecânicas. Ele utiliza o sistema de operação por ação de gases com pistão de curso longo. O funcionamento parece uma dança mecânica bruta, mas perfeitamente coordenada. Quando o soldado puxa o gatilho, o percussor atinge a espoleta do cartucho, acendendo a pólvora. A queima da pólvora gera uma expansão violenta de gases que empurra o projétil ao longo do cano. Pouco antes de a bala sair pela boca do fuzil, parte desses gases em alta pressão é desviada através de um pequeno orifício superior e entra em um tubo, chocando-se contra a cabeça de um pistão de aço maciço. Esse pistão está diretamente conectado ao transportador do ferrolho. A força dos gases empurra todo esse conjunto pesado para trás. Nesse movimento, o ferrolho rotativo gira, destrava-se da câmara, extrai o estojo vazio e expulsa para fora da arma. Uma mola recuperadora gigante empurra o conjunto de volta para frente, colhendo um novo cartucho do carregador e trancando na câmara para o próximo disparo. A grande mágica aqui é a massa do conjunto. Por ser um bloco de aço pesado, movendo-se com muita energia, se houver grãos de areia, resíduos de pólvora carbonizada ou poeira nos trilhos, o ferrolho simplesmente esmaga esses detritos como uma prensa hidráulica. Ele não perde o fôlego. Enquanto armas americanas usavam tubos finos de gases que entopem facilmente, o Galil usa a força bruta mecânica. Dizer que o Galil é apenas uma cópia do AK é um erro crasso e uma injusta com a engenharia israelense. Israel Galili identificou todos os defeitos ergonômicos
e de precisão do projeto soviético e os corrigiu cirurgicamente. A primeira grande mudança foi no seletor de tiro. Quem já operou um AK-47 sabe que sua alavanca de segurança no lado direito é enorme, dura e barulhenta. Exige que o soldado tire a mão do punho para operar. No Galil, os engenheiros criaram um sistema de ligação interna que adicionou um seletor extra no lado esquerdo, posicionado perfeitamente acima do dedão do operador. Agora o soldado podia alternar entre seguro, automático e semiautomático em uma fração de segundos sem perder a mira. O segundo ponto crítico era a precisão. O AK-47 tem miras curtas e rudimentares montadas no meio da arma, o que dificulta tiros precisos acima de 200 metros. O Galil mudou isso drasticamente, moveu a alça da mira totalmente para a parte traseira, em cima da tampa da culatra, e adicionou miras de trítio dobráveis para combate urbano. Isso aumentou radicalmente o raio de visão do soldado, transformando uma arma de precisão medíocre em um fuzil capaz de agrupar disparos com consciência ocidental. A alma de um fuzil é o calibre que ele dispara. Enquanto a União Soviética mantinha o tradicional e pesado 7,62x39 no AK, Israel decidiu alinhar sua logística com a nova tendência mundial liderada pelos Estados Unidos, o calibre 5,56x45mm NATO. Essa bala era menor, mas viajava a velocidades supersônicas muito maiores. O uso do calibre 5,56 trouxe vantagens fantásticas para a infantaria. O recuo da arma tornou-se extremamente controlável em regime automático, a trajetória do projétil ficou mais plana e retilínea e o peso da munição caiu pela metade. Isso significa que um soldado podia carregar o dobro de balas na mochila em longas marchas pelo deserto sem aumentar o desgaste físico. Para alimentar esse monstro de cadência rápida, os israelenses rejeitaram os carregadores padrão de 30 tiros do M16, que eram feitos de alumínio fino e amassavam com qualquer impacto. Eles criaram carregadores proprietários de aço estampado maciço com capacidade para 30 e 35 cartuchos, e para as equipes de apoio tático e metralhadores, projetaram um carregador colossal de 50 cartuchos. Era um volume de fogo intimidador para a época. Mais tarde, uma versão robusta em calibre 7,62x51mm NATO também foi desenvolvida para atiradores de elite e funções que exigiam maior alcance de engajamento. Se há algo que prova o gênio puramente prático de Israel Galili, são os segredos ocultos do corpo dessa arma. Durante os anos de uso do FAL, os oficiais de logística enfrentaram um problema crônico e absurdo. Os soldados usavam constantemente os lábios metálicos dos carregadores de munição para abrir garrafas de vidro de refrigerantes e cerveja no meio do deserto. Isso entortava as guias de alimentação do aço fino do carregador. O resultado, quando o soldado entrava em combate real, a munição engasgava na hora de subir para a câmera por causa do carregador danificado. Em vez de tentar punir os soldados com advertências inúteis, Galili resolveu o problema com engenharia pura. Ele entregou um abridor de garrafas de aço temperado diretamente no mecanismo do bípede, logo abaixo do protetor de mão de madeira da arma. Nenhum soldado precisava danificar seus equipamentos novamente para saciar a sede. Mas não parou por aí. O mesmo bípede dobrado foi projetado com mandíbulas de precisão de corte. Quando o soldado unia as pernas do bípede contra um arame farpado, o fuzil funcionava como um alicate de corte de alta potência, permitindo que a infantaria rompesse cercas inimigas, sem carregar ferramentas pesadas extras. O Galil não era apenas um fuzil, era uma ferramenta multifuncional de sobrevivência no fronte. Apesar de sua genialidade e confiabilidades lendárias, o Galil enfrentou um destino irônico dentro de sua própria pátria. Ele tinha um único defeito: o peso. Sendo feito quase inteiramente de aço usinado espesso, ele pesava mais de 4,3 kg vazio, significativamente mais pesado que o M16 americano. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos começaram a fornecer ajuda militar financeira massiva e direta para Israel, enviando milhares de fuzis M16 e carabinas M4 praticamente de graça.
ou a custos irrisórios. Logisticamente, ficou impossível para a indústria local competir com as armas gratuitas. Assim, o Galil clássico foi gradualmente retirado da linha de frente da infantaria regular israelense, sendo realocado para unidades de retaguarda, tripulações de tanques e artilharia. No entanto, o fim de sua jornada em Israel marcou o início de um sucesso global esmagador. O mundo inteiro queria aquela confiabilidade mecânica indestrutível. O Galil provou ser a arma perfeita, não apenas para o deserto, mas para as selvas tropicais, úmidas e montanhas hostis. Ele foi exportado e adotado por dezenas de nações na América Latina, Ásia e África. Na Colômbia, a Indumil comprou os direitos de fabricação e transformou o Galil na arma padrão de suas forças armadas por décadas no combate à guerrilha. Na África do Sul, a prestigiada Vector modificou ligeiramente o design para adaptá-lo ao estresse do combate no sul do continente, batizando-o de Fuzil R4, uma variante que se tornou lendária por sua durabilidade extrema sob as condições mais severas do continente africano. O legado do Galil não ficou preso nos livros de história do século XX. Nos anos 2000, a Israel Ripple Industries, a famosa IWI, decidiu que era hora de trazer o DNA indestrutível de Israel Galili para o século XXI. Eles sabiam que a mecânica interna, a ação de gases era perfeita, mas a carcaça externa precisava ser completamente modernizada para as demandas do combate tático contemporâneo. Foi assim que nasceu o Galil Ace. Os engenheiros atacaram diretamente o maior ponto fraco do fuzil clássico, o peso excessivo. Eles removeram a pesada parte interior de caixa da culatra de aço e a substituíram por um polímero de engenharia aeroespacial de altíssima resistência, reduzindo o peso total drasticamente de forma revolucionária. Em seguida, adicionaram uma tampa de culatra rigidamente montada por trilhos Picatinny, integrados de ponta a ponta, permitindo a instalação instantânea de miras holográficas modernas, lunetas magnificadas, designadores a laser e sistemas de visão noturna. O Galil Ace também recebeu uma coronha telescópica moderna e ajustável em estilo M4, uma guarda-mão ergonômico com trilhos ocultos para acessórios e passou a acessar os carregadores padrão de polímero de mercado internacional. O resultado foi espetacular. O Ace manteve a confiabilidade indomável e o coração mecânico do AK-47, mas com a leveza, modularidade e ergonomia cirúrgica exigidas pelas forças especiais modernas. Hoje ele é utilizado por policiais de elite e exército ao redor do globo, incluindo uma presença massiva e temida em várias forças de segurança e operações especiais aqui na América do Sul. No mercado internacional de defesa e no circuito civil de colecionadores, em países onde a legislação permite a posse, como os Estados Unidos, o Galil tornou-se um verdadeiro objeto de desejo de alto valor financeiro, cercado por uma aura de exclusividade técnica. A trajetória histórica do Galil nos ensina uma lição imortal sobre o pragmatismo militar e o design inteligente. No campo de batalha real, a vaidade conceitual não sobrevive. Quando as vidas de milhares de soldados dependiam de uma resposta rápida, a engenharia israelense teve a audácia e a humanidade de olhar para a arma de seu maior rival, ideológico e mecânico, e extrair o que ele tinha de melhor e aperfeiçoá-la com a mestria e técnica ocidental. O Galil não foi desenhado para ser o fuzil mais leve do mundo, nem o mais estético ou mais confortável nas vitrines de exposição. Ele foi forjado sob o sangue e o suor e as lições implacáveis de sobrevivência no deserto. Ele nasceu com uma única missão absoluta e inegociável: